Olá, meu querido, minha querida. Eu quero deixar uma palavra para a sua reflexão que se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Querido, essa passagem é bem conhecida, tem bastante ensinamentos para nós. E ela começa no versículo 1 dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito, e aqui está com E maiúsculo, porque está se referindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Saiba que no meio das lutas, no meio das dificuldades que enfrentamos, Deus continua no controle das nossas vidas. No versículo 2 diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o diabo apareceu e disse para que Jesus transformasse as pedras em pães. Querido, num momento de dificuldade, de fragilidade nossa, é o momento onde nós devemos vigiar. O diabo não apareceu para oferecer pão para Jesus depois da multiplicação dos pães e peixes. Lembra? Quando Jesus multiplica pães, peixes, recolhe 12 cestos cheios e depois ele despede a multidão, despede os discípulos e fica sozinho no monte para orar. O diabo não apareceu ali para oferecer pão para Jesus. Mas depois que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu para lhe oferecer pão. Cuidado, para que nos seus momentos de fragilidade, nas suas fraquezas, o diabo não apareça para te induzir à tentação. É nos momentos de angústia, de fraqueza, é que nós devemos vigiar ainda mais. Devemos estar sempre orando, porque é nessas horas que o diabo aparece para nos oferecer algo. Um outro ponto interessante é que comer pão não é pecado. Jesus, mais para frente, 2 vezes multiplicou pães e peixes. Nem tudo aquilo que não é pecado, nós devemos fazer. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O fato de não ser pecado não significa que é bom para você, que é oportuno para você e que você deve fazer. Por isso você deve vigiar e conhecer a palavra de Deus. A resposta de Jesus para o diabo foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Havia coisas mais importantes do que transformar pedras em pães, e Jesus tinha consciência disso. O diabo não desiste de primeira, e o diabo leva Jesus para o alto do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos anjos para te sustentar. E Jesus novamente responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Precisamos conhecer a Bíblia e toda ela. Muitos crentes têm pecado, têm caído no erro por distorcer a palavra de Deus, por não conhecer totalmente a palavra de Deus. Deus disse para o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E visto que não se importaram em conhecer ao Senhor, eu também não me importarei com eles nem com seus filhos. E Jesus novamente depois vai dizer isso para os saduceus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O diabo tentou usar a palavra de Deus para levar Jesus ao pecado, mas Jesus conhecia a palavra.
E na última tentação, o diabo leva Jesus para o alto da montanha, mostra as riquezas deste mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz: sai daqui, Satanás, porque está escrito: só o Senhor adorarás e só a ele dará culto. Jesus resistiu toda a tentação citando a palavra. Se queremos vencer as tentações, as nossas fraquezas, as dificuldades, precisamos nos agarrar e conhecer a palavra de Deus. Se Jesus, que era o Filho de Deus, sabia que era importante ele conhecer a palavra, quanto mais eu e você não devemos conhecer a palavra, estar firmado na palavra, nos encher da palavra de Deus, para que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, para que quando a tempestade, os ventos, os rios transbordarem e derem contra a nossa casa, ela permaneça de pé. Que esse ensino de Jesus possa falar contigo e que se você estiver enfrentando alguma tentação, você possa vencer como Jesus venceu, citando e conhecendo a palavra. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.